Saudações, vidreiras! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! O assunto hoje é janelas, segunda parte. Meu nome é Gabriel Batista, eu faço parte do setor vidreiro. Nós estamos qualificando e valorizando você que é vidraceiro e com isso a gente está expandindo o mercado e é o seguinte. Hoje é a segunda aula sobre janelas e já é a 20ª aula. Olha só, a gente tinha prometido no início desse treinamento 20 aulas, mas com certeza vai passar em muito das 20 aulas porque a gente ainda não falou de coberturas, não falamos de revestimento de parede, a gente ainda não falou de escadas e guarda-corpos, não falamos de vidro estrutural. Então tem várias aulas ainda, mas bom, pelo que eu estou tendo de retorno está sendo legal, então vamos continuar. É o seguinte, então, na última aula, a gente comentou bastante sobre a verdadeira utilidade de uma janela, que é iluminar e ventilar. Mas, bom, nós sabemos que os nossos clientes, eles não querem apenas algo funcional. Também nós temos que apelar para algo estético. Isso eu vou falar para você daqui a pouco, mas é o seguinte, vamos pensar então. Para a turma mais antiga, geralmente o pessoal que já me acompanha há mais tempo, eles já conhecem essa técnica que nós chamamos de olho de Tandera. Que, né, na época que eu era criança, vamos dizer assim, eu assisti o Thundercats e uma mensagem que ele deixava, né, quando ele ia pegar a espada justiceira é: dê-me a visão além do alcance. Então, quando a gente vai fornecer uma janela para o nosso cliente, a gente tem que ter essa visão de Thundercat, por exemplo, né? O olho de Tandera. A gente tem que ver coisas que muitas vezes não estão explícitas no vão. Mas agora eu quero falar para você sobre algo que está explícito. Então vamos supor, já tendo a consciência que uma janela ela tem a intenção de iluminar e ventilar e que o sol muitas vezes pode ser um agravante nessa questão, então vamos pensar o seguinte: qual é o melhor sistema para poder atingir o objetivo ao máximo? Nós temos que dar a opção para o nosso cliente utilizar esse ambiente que contém essa janela, tanto em dias quentes quanto em dias frios. Então, em dias quentes, ele tem um vidro eficiente que vai permitir a iluminação do ambiente e mesmo ele, muitas vezes com essa janela fechada, ele consegue ter o calor, né, lá para o lado de fora, consegue iluminar o ambiente, mas o calor para o lado externo. Mas a gente ficou batendo bastante na questão da abertura. Qual é o melhor sistema de abertura? Mas antes eu quero falar o seguinte: quando você chega na obra, para você fazer uma medição, ou para você atender o seu cliente, fazer um orçamento, coisa e tal, muitas vezes o seu cliente ele já tem uma ideia do que ele quer. E o que eu tenho percebido, por exemplo, nas fotos que eu tenho olhado, que eu tenho recebido, é que muitas vezes o vidraceiro não tem se atentado à técnica do olho de Tandera. Então ele coloca sistemas, por exemplo, que não abre depois, coloca sistemas que dá pouca abertura, coloca sistemas que muitas vezes fica incômodo para o cliente poder manusear aquela janela ou aquela porta, etc. Então vamos dar uma olhadinha em alguns itens que é muito importante que você observe no momento da medição da sua janela. Imagine o cliente manuseando esse sistema. Como que ele vai fazer? Ele vai ter que agachar, ele vai ter que subir no banquinho, ele vai ter que se afastar, ele vai ter que empurrar. Como que vai ser a ergonomia? Como que vai ser o conforto dele na hora que ele vai abrir essa janela? Mas o mais interessante é, será que existe algum elemento que o impedirá de abrir a janela? Por exemplo, olha essa imagem. Então você percebe que essa basculante, ela não vai abrir, né? Ela vai abrir muito pouco. Então, por quê? Porque passa ali uma eletrocalha, um eletroduto ou um cano ali onde vai fios elétricos. Bom, quando você olha essa foto, você pensa, puxa vida, esse vidraceiro é burro. Ele viu que ia colocar ali uma basculante, né, que ia ter uma eletrocalha ali, né, um cano e colocou a basculante não abre. Mas só que não. Na verdade, quando o vidraceiro foi medir essa obra, não existia essa eletrocalha.
esse tubo de eletricidade. Então, isso é o olho de Tandera, é você ver aquilo que ainda não existe. E muitas vezes não tem como a gente adivinhar o que o cara vai colocar. Então é importante que tenha essa comunicação com o seu cliente, porque é o seguinte, então quando você vai medir não tem nada disso. Aí na transição em que você mediu e que você está projetando o vidro, aí aparece um monte de gente, aparece gesseiro, aparece o cara da eletricidade, e aí quando você chega para instalar, tá lá uma eletrocalha que não estava no momento. E aí você faz o quê? Se lascou, porque você fala, não, mas essa eletrocalha não estava aí quando eu vim medir. O cara fala, meu querido, eu que não vou mudar toda a fiação para você colocar seu vidro, então se vira. Então tem essa questão. Muitas vezes, como o vidro ele costuma ser um pouco mais demorado, a maioria das vezes nós somos chamados no momento cedo da obra, onde não tem energia elétrica, né? Até porque os clientes eles preferem que a obra esteja fechada para colocar energia, né? Então nós somos chamados em um momento onde falta muita coisa na obra ainda, onde tem muitos elementos para entrar. Muitas vezes a gente é chamado para poder medir vão que não tem nem o granito ainda, que não tem nem a pedra, que não está pintado, que não está passando massa. Então é isso que você tem que chegar no seu cliente e perguntar. E aí hoje nós temos uma tecnologia bem importante que é o quê? Que é o nosso celular que bate foto. Então quando você for numa obra e você chegar e perguntar para o cliente, o vão está acabado? É assim que vai ficar, não vai entrar mais nada? Fotografe. Olha, já faz muito tempo, já faz 2 anos praticamente que eu tenho dito isso. Gente, use a máquina fotográfica, use o celular. Antigamente, né, era a máquina fotográfica, hoje é só o celular. E é incrível, às vezes as pessoas ligam para mim precisando da minha ajuda, mandam e-mail para mim, Gabriel, eu tô com um problema assim, assim, assado. E, cara, não tem como eu ter ideia do que você tá falando. Me manda a foto. Ah, eu não tenho foto. Gente, o celular está no nosso bolso. Hoje em dia, qualquer pessoa tem um celular que tire uma foto mais ou menos. Mas a gente não tem o costume de fotografar as nossas obras antes, durante e depois do término. E a foto ela serve como uma prova que não tinha, por exemplo, essa eletrocalha. Entendeu? Então, observar se naquele espaço, se naquele ambiente existe algum empecilho que vai impedir a abertura desse sistema seu. Olha outra imagem. Por exemplo, esse vão também seria um basculante. Mas ali teve que fazer algumas alterações porque a basculante ela também não abriria totalmente, né? Ela bateria no registro, então foi modificado. Olha outro vão. Nesse sistema seria uma pivotante. E aí, quando a gente chegou para fazer essa medição, tinha esse cano que estava passando na beirada da janela, né? E o cara que colocou esse cano também fala a verdade, né? Então, nessa hora, a gente conseguiu falar, meu, muda um pouquinho o cano de lugar. O cano ficou passando na janela. E aí o cliente foi e fez a alteração, mas isso ele fez antes da gente projetar o vidro. Porque se caso ele fala, não, cara, tem que ser aí o cano, a gente ajusta o nosso sistema para poder abrir com aquele cano ali mesmo. Agora um item que é muito importante e que muitos vidraceiros têm errado é o seguinte, altura de peitoril. Esse é o ABCD do projetista. Quando eu aprendi a projetar, o cara que me ensinou ficava, Gabriel, presta atenção na altura do bendito peitoril. Porque quando eu aprendi a projetar, peitoril, puxador era coisa sagrada. Puxador normalmente tinha que ficar de 1 metro, no máximo 1,40 m do piso. Você pode, de repente, medir uma janela e a janela pode ter, sei lá, 1 metro de largura por 1,5 m de altura. Então, se esse peitoril tiver 30 centímetros, a altura do puxador tem que ser 1. Se ele tiver 1 metro, como na maioria dos casos, a altura do puxador tem que ser outra. E se ele tiver 2 metros, aonde que você vai colocar esse puxador? Será? Aí já começa a entrar aquela pergunta, será que realmente esse é o melhor sistema? Então, olha só, dependendo da altura do peitoril, você pode mudar a altura do puxador ou até mesmo o sistema. Então, nesse caso, onde a altura eleva-se a 2 metros, ou assim, a cabeça do nosso hominho ali, a gente vê que o ideal seria, de fato, colocar um sistema basculante, onde o cara pudesse ter um conforto de abrir do piso, não precisaria subir nenhuma escadinha na hora que ele fosse abrir, ele consegue abrir do próprio piso com uma basculante que é acionado por uma corda ou por uma corrente. Acabei de falar da altura do peitoril, que é muito importante. Agora, outro detalhe do sistema olho de Tandera é o seguinte, o que esse sistema interferirá do lado interno do ambiente e do lado externo do ambiente? Por exemplo,
Muitas vezes você vai instalar uma basculante. E aí, quando essa basculante está aberta, ela bate no rosto das pessoas. Isso do lado interno quanto do lado externo. Ou muitas vezes daquela basculante tem uma outra basculante, já vi muito isso daí, né? Às vezes o cara faz um sistema de canto, aí ele coloca uma basculante abrindo aqui e uma basculante abrindo aqui. Quando vai abrir, as duas batem uma na outra e ou você abre uma ou você abre a outra. Então, sempre se pergunte como que esse vidro vai se comportar quando ele estiver aberto, tanto para o lado interno quanto para o lado externo. E aí cabe você saber um pouquinho de projeto. Por isso que eu falo que vidraceiro não tem que saber só de vidro, ele tem que saber um pouco de arquitetura, de decoração. Então muitas vezes eu vejo os caras colocando o basculante em um lugar onde vai um sofá, né, onde vai um móvel. E aí você não perguntou, e depois que, como eu falei, quando você chegou na obra, a obra tá limpinha, tá aquele galpãozão lindo, aquele salão lindo e maravilhoso. Quando você chega para instalar, você instala, depois que o seu cliente mobília a casa, a basculante não abre. Vai falar, pô, cara, a basculante não abre, tá pegando aqui não sei aonde, tá pegando na cortina. Acontece muito isso, ó, não consigo colocar minha cortina porque seu basculante aqui tá pegando na minha cortina. Não consigo abrir minha pivotante porque sua pivotante tá pegando na minha cortina. Então você tem que ter esse tipo de noção. O que vai nesse vão aqui? Como que funciona esse sistema? O que o cliente vai colocar aqui depois que a obra está terminada? Porque é o seguinte, quando a gente chega na obra que está aquele negócio bruto, sem nada, às vezes nem piso tem, pense que aquilo ali vai mudar. Como que esse ambiente vai se comportar amanhã? Como que ele vai ficar depois de imobiliado? Como que as pessoas vão trabalhar nesse sistema? Onde vai ser as mesas? Onde as pessoas vão ficar? Onde que a pessoa vai receber sol? Então, se preocupe com isso. Tudo isso é argumento de vendas. Lembra aquela história do óleo? Você consegue colocar mais benefícios mesmo que o seu sistema seja igual ao de todo mundo, porque você acaba falando mais, expondo mais, e isso cria também uma abertura maior para que você tenha mais contato com o seu cliente e consiga instruí-lo, se interesse por ele, pergunte sobre ele, sobre o sistema dele. Antes de mais nada, da gente começar, eu queria Isso é uma sugestão, mas na verdade não deveria ser uma sugestão. Na verdade deveria ser uma obrigação. Todo sistema de vidro temperado, de vidro como um todo, vidro na construção civil, ele precisa seguir uma norma, que a gente chama de norma-mãe, que é a 7199. Inclusive, ela foi revisada alguns meses atrás e ela mudou bastante. Ela tinha menos de 20 páginas, hoje ela tem 60 páginas. Então, para você ver como ela teve algumas alterações. Por quê? Porque dependendo conforme a janela se comporta, ela tem uma especificação. Então a norma ela nos diz alguns detalhes sobre se você pode colocar aquele vidro temperado, quanto que ele pode projetar para fora, quanto que ele pode projetar para dentro, se ele for na horizontal, como que tem que ser esse vidro, qual é a qualidade, se ele tem que ser de segurança, que não pode ser de segurança. Então assim, é obrigação nossa. Nós como vidraceiros temos que conhecer no mínimo essa norma, a 7199. Legal? O primeiro sistema que eu quero te mostrar é o sistema Maxiar. Dependendo da região, fala-se Maximuar ou Maxiar, mas qual que é a diferença desse sistema? Qual que é a questão desse sistema? A questão desse sistema é o seguinte, ele tradicionalmente, ele é fixado na parte superior do vão e ele faz esse movimento aqui. Então, para quem está dentro do vão, né, ele faz esse movimento que a gente chama de, o nome técnico dele seria projetante, porque ele se projeta para fora. Então, é utilizar essa hastezinha aqui, né? E aqui você tem o guia, né? Obviamente você já deve saber, mas é só para poder... Então você coloca essa peça aqui embaixo, e aí você, né, a peça aqui fechada, ela permanece aqui. Então quando está aberta, você faz esse movimento, empurra, 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 empurra. Você pode parar aqui, você pode parar aqui. Então existem hastes maiores, hastes menores, é você que define o tamanho da haste. Detalhe, essa projeção, primeiro, você tem que tomar muito cuidado com a altura dessa Maxiar. Então, o que eu aconselho? Se for uma área de passagem, por exemplo, é uma janela, mas na lateral tem um corredor onde as pessoas passam. Você tem que tomar cuidado porque, de repente, a pessoa está vindo distraída, essa Maxiar está aberta, a pessoa vem e bate o rosto na Maxiar. Esse é um detalhe. Então, lembra que eu falei? Olho de Tandera. Perceba o quê? O que vai alterar no lado interno e do lado externo. O outro detalhe da Maxiar que tem que tomar muito cuidado é sobre o encaixe da haste. Quando a haste ela fica muito elevada, ela fica nessa angulação aqui.
e fica muitas vezes muito na beiradinha aqui, ó, esse encaixe aqui, ó. Então o que pode acontecer? Dependendo, se você não orientar o seu cliente corretamente, isso eu já vi acontecer muito, quando o cara empurra, ele fez uma força e encaixou. Só que quando ele vai abrir, fechar no caso da janela, então a janela está aberta, aí vai uma criança, lá uma pessoa distraída, quando ela solta, quando ela destrava a haste, quando a haste é destravada, olha, imagine só que a peça ela foi levada, ela tá forçando, quando o cara dá um toque, ela vem com tudo. Então se a pessoa não souber abrir, isso causa acidente. O que acontece? Você tem que prestar atenção. Gabriel, então a Maxiar é ruim? Não, é ótima. É um dos melhores sistemas para vedação, é o melhor top. Você pode deixar ele aberto mesmo em dias de chuva, dependendo da chuva, né? Se for uma chuva fraquinha, você pode deixar aberto tranquilo, não vai entrar água, mas você tem que orientar o seu cliente para abrir e fechar. Outro detalhe que a gente tem visto que não tem acontecido, normalmente a gente vê que a maioria das manutenções que acontecem, as questões de vício que a gente chama, é porque o vidraceiro não orienta o cliente quando termina a obra. E muitas vezes o cliente não sabe manusear aquele sistema. Então, aí para ele poder abrir, ele desrosqueia o pininho, né? Esse pininho que vai aqui. Ele não sabe como é que faz, ele não sabe como é que abre, ele não sabe manusear o sistema. E muitas vezes o sistema quebra porque o cliente não sabe manusear e causa acidente porque o cliente não sabe manusear. Então, Maxiar é um dos melhores sistemas de vedação, tanto fechado, né, quanto aberto. Porém, você tem que prestar atenção. Como é a passagem de pessoas externamente, porque praticamente ele fica todo para fora, né? Essa aqui é a parte interna do meu vão. Então hoje não, eu vou abrir só um pouquinho, aí você vem e coloca aqui, ó. Você vem, empurrou e encaixou aqui. Então, olha só, essa sobra ficou pro lado interno. Então você tem aqui essa parte aqui que ficou a parte externa, por exemplo, e essa parte que ficou a parte interna. Então você tem que tomar cuidado, por exemplo, para ver, será que ninguém vai bater o rosto aqui? Esse sistema de Maxiar que eu te mostrei, ele pode ser colocado no vidro e na alvenaria, né? Então, vidro, alvenaria. Ou então ele pode ser utilizado o sistema vidro a vidro. Olha só. Então essa é a diferença, né? Então você tem aqui essa que é para fixar na alvenaria, então vai fixar na parte de cima, tá? E depois você tem também a opção de fixar uma peça fixa em cima. Algo interessante também que é bom observar do sistema de Maxiar, quando as peças são grandes e a haste também ela eleva bastante essa peça para o lado exterior, existe uma força que a gente chama de alavanca muito grande nos parafusos superiores, que é onde fica fixado as dobradiças. O que acontece? Existe uma força de arrancamento muito grande devido à projeção que ela faz para o lado externo. Muitas vezes a alvenaria ela não suporta esse tipo de abertura, ou então, muitas vezes, precisa se colocar uma peça fixa em cima. Então, para que não se sobrecarregue a fixação da peça fixa em cima, fixa a peça fixa de cima e coloca, ao invés de pendurar a dobradiça na peça superior, coloca-se na parede. Como esse desenho que eu estou te mostrando aí. O que difere, na verdade, desse sistema, né, do que eu te mostrei, é que você substitui, no caso, essa dobradiça aqui, que é uma dobradiça superior, por uma dobradiça que é fixada lateralmente. Então, essa é fixada em cima, fazendo, né, uma força grande de arrancamento, e essa já é fixada lateral, onde a força que exerce aqui é de cisilhamento. Mas com certeza, essa força aqui, no caso a ferragem, ela se comporta muito melhor e os parafusos se comportam muito melhores, porque quando os parafusos são fixados, né, nesse caso aqui, o parafuso ele fica aqui, ó. Então para ele sair é só puxar, certo? É só fazer esse movimento. Já nesse caso não. Nesse caso aqui existe uma alvenaria, então o parafuso ele teria que fazer isso aqui para ele poder sair. Como o furo é justo, ele não vai fazer isso aqui. Então, é muito difícil aqui sair. O que pode acontecer é do parafuso quebrar, que é o cisilhamento, que é o corte. Mas se o parafuso for, por exemplo, de aço inox, um parafuso bem dimensionado, não tem problema que ele não vai fazer esse movimento aqui.
Então, isso é uma opção pouco utilizada ainda. Eu já utilizei muito esse tipo de opção para poder aliviar um pouco a carga do vidro superior, ou quando o vidro era muito grande, eu sempre costumava colocar dobradiças laterais. Algo interessante de se falar também da Maxiar é que, por ela projetar com a fixação na parte superior, ela é uma ótima opção para se fazer a vedação do sistema, inclusive em dias de chuva. Porém, a ventilação da Maxiar, ela fica limitada conforme está te mostrando o desenho aí. Por quê? Porque normalmente o vento, nesse caso, ele tem que entrar lateralmente ou então por baixo. Existem casos que o vidraceiro dimensiona o vão e faz as modulações com todas as maxiares abrindo. Olha só, como esse desenho, por exemplo, que eu estou te mostrando. Quando todas essas maxiares elas estão abertas, ela tem ali uma opção de entrar apenas por baixo a ventilação e lá no final as duas laterais. Se o vidraceiro tivesse optado em fazer a primeira peça fixa, né, a peça do meio fixa e as duas laterais abrindo, ia ventilar mais do que as três abertas. Olha só que interessante. Então, se você tem 3 peças de 50 centímetros e você só abre 2, você ventila mais do que se você tiver 3 peças de 50 centímetros e abrir as 3. Porque essa terceira peça vai limitar ali a abertura lateral. Então, você viu que a Maxiar é um sistema bem interessante para vedação, mas é um sistema que tem uma ventilação um pouco reduzida. Quero mostrar para você agora um sistema, aproveitando que a gente já está com essa caixa na mão, o kit 02 da L, que é o sistema pivotante. Já o sistema pivotante, ele te dá uma abertura de 100% praticamente, 95%. Por quê? Porque ele é fixado por pivôs centrais, na vertical. Então, quando ele é aberto, ele tem a opção de abrir desde, sei lá, 5% a 95%. Quando ele sai, quando ele faz aquela angulação de 90 graus, né, sai daqui e vai para cá, que ele faz 90 graus, ele tem uma abertura de praticamente 100%. A grande questão da pivotante são duas. Primeiro, normalmente, a largura das paredes hoje no Brasil é de 12 a 15 centímetros. Então, olha só, vou abrir aqui o sistema para você ver. Então aqui você tem o pivô, né? Então aqui a peça está fechada, ok? E aqui você tem o trinco. Então, normalmente, o que os vidraceiros fazem é colocar o trinco bem na extremidade da peça. Quando você faz a abertura, olha só, suponhamos que a parede esteja aqui. Aqui é a parede. Essa peça aqui ela não trava, porque não tem onde travar, porque aqui tem um vácuo. Então o que acontece? Se vier um vento muito forte, essa peça vai ficar igual aqueles giratórios de posto de gasolina, vai ficar girando, girando, girando até o vento parar. E como a gente sabe que ela não vai ficar girando, ela vai bater em algum lugar, coisa e tal. Então o que você faz? O que é uma opção que eu te dou? Ou você traz mais essa ferragem próxima do pivô, para ver se ela alcança aqui, para que ela trave tanto quando estiver fechada quanto estiver aberta, né? Ou então você utiliza outro dispositivo de fechamento. Mas é importante que você se atente a esse detalhe. O detalhe, nesse sistema, o vidro ele ocupa, quando aberto 100%, ele ocupa 50% do lado externo e 50% do lado interno. Então, olho de Tandera. Por quê? Porque dependendo do caso, esse sistema ele pode prejudicar na passagem, pode abrir ali, bater no rosto de alguém. Então é importante que você, antes de indicar esse sistema para o seu cliente, observe bem a questão se não vai interferir tanto para o lado interno quanto para o lado externo. O outro detalhe, a vedação inferior. Então você tem que ter algumas habilidades para poder fazer a vedação, mas eu não vou entrar nessa questão com você, porque é uma parte bem técnica. Uma hora a gente aprofunda mais o sistema de pivotante, legal? O próximo sistema que eu quero te mostrar é o sistema basculante. O basculante é bem tradicional, é praticamente o sistema de abertura mais utilizado em janelas, no nosso caso, que é para vidro temperado. Vou pegar um sistema aqui, vamos lá. Vamos pegar o kit 5 da L. Bom, então aqui nós temos, né, os elementos que vem na caixa. Temos aqui outra pivotante, vou deixar aqui, né, o outro pivôzinho, parafuso e tal. Então, o que é legal desse sistema é assim, é que, ao contrário da pivotante, que é fixada
verticalmente, a basculante é fixada com pivôs horizontalmente. Então isso quer dizer que a dobradiça, como você sabe, ela vai fixada na parede, né? E faz esse movimento aqui, ok? Legal. Assim como a pivotante, a basculante, ela não abre 50%, 50%, 50%. Então ela faz assim, ela abre 55% para fora, área externa, e 45% interno. Como ela também invade o interior contra o exterior, também pode acontecer a questão de bater ali o rosto de alguém. O que é legal na basculante é o seguinte, a pivotante, para você acionar ela, você tem que ter a mão no trinco. Então, vamos supor, o trinco tem que estar na sua mão. Dificilmente você consegue acionar uma pivotante, de repente a pivotante estando a 3 metros de altura e você estando aqui no piso, você até consegue acionar, mas tem que fazer um sistema de uma engenhoca bem interessante. Já a basculante não. A basculante, independente da altura que ela tiver, basta que você aumente, no caso, a corda, que dá para você acionar. Então, a basculante ela é muito versátil por isso. Porque tanto faz você colocar em um sistema que tem ali seu 1,5 m de altura, né? Quanto você colocar em um sistema que tem 4 metros de altura. Você só aumenta a cordinha. Esse é um sistema que a gente chama de sistema automático. Legal? Basicamente é isso. Sempre tomando cuidado pro lado externo e o lado interno, para ver se não vai bater na cabeça de ninguém. E o sistema basculante, ele também te dá a opção de você abrir um pouquinho ou você abrir até 100% praticamente. Então ele te dá uma vedação ótima e uma abertura de praticamente 100%. Lembrando que um outro detalhe também que é bem interessante dizer é esse acabamento desse espelho, né? Antigamente era um negócio bem quadradão. Olha só esse acabamento. Caixa Perfect. Olha só. Então não fica mais aquela saliência que ficava nos sistemas mais antigos, né? Então é um design aí que às vezes passa despercebido, mas é bem interessante aí o design da ferragem. Bom, um outro detalhe também que eu tenho visto vários vidraceiros errarem é o seguinte: dimensionando peças muito grandes com essa dobradiça aqui. Então vamos pegar novamente. Esse kit que a gente chama de kit tradicional, né, o kit 0506, ele vem com dobradiças com um furo só, tá? Tá aqui. Porém, tem acontecido um tipo de erro que eu tenho percebido, é de que vidraceiros dimensionando basculantes grandes e utilizando essa dobradiça com um furo só. Aí o que acontece? O cara tem uma manutenção muito grande, toda vez que o cliente vai abrir, a basculante cai, aí o cara cola, aí não dá certo, e vira aquela encheção de saco, retrabalho, retorno em obra. Mas por quê? Na maioria das vezes o que tem acontecido é que as dobradiças, elas não são projetadas para poder suportar um peso maior do que 0,42 metros quadrados, ou seja, uma peça de 600 por 700. 700 por 600. Legal? Então, quando a peça é maior do que essa medida de 700 por 600 de altura ou 0,42 metros quadrados, o ideal é se utilizar o kit 07, que a única diferença básica é que ele trabalha com uma dobradiça com 2 parafusos, ao invés de apenas um. Então, isso é interessante, por quê? Porque ao invés de um ponto de fixação, você tem 2 pontos. Então, a área fixada do vidro é muito maior do que nesse caso aqui. E o que é legal, não sei se você percebeu dessa ferragem, é que ela tem essas capinhas, né? Então você faz toda a fixação na ferragem. Por exemplo, você foi lá, fez a instalação da sua basculante. Aí você viu que tem gesseiro na obra. Gesseiro é cruel, cara. Tem gesseiro, tem pintor, a obra tá zoada. O que você faz? Você faz a instalação, fecha a obra do seu cliente para ninguém roubar os fios elétricos, para ninguém roubar as louças e as torneiras do cara. Deixa a obra fechadinha, mas deixa desse jeito aqui, ó. Depois de um tempo, quando você for instalar o box, o espelho, quando você for retornar na obra para você dar, aqui a gente chama de aquela perfumada, aí você vem batendo as capas e entregando de fato um acessório zerado para o seu cliente, tá? Isso aqui é só um detalhe que
Então o kit 07 basicamente é o mesmo do kit 06 e 05, o que muda é apenas a dobradiça, que é com 2 parafusos. O próximo sistema que eu quero te mostrar é o sistema de correr, em especial esse kit aqui, dá uma olhada. O sistema de correr, ele é um dos sistemas mais utilizados por nós porque ele é diferenciado. Nós vimos que todos os sistemas que a gente demonstrou aqui, ou ele ocupa o espaço externo, ou ele ocupa o espaço externo e também o interno. Nesse caso, não. Nesse caso, a abertura acontece entre o vão, em cima do próprio sistema, em cima do próprio vão, onde normalmente a peça que desliza, a peça que corre, ela se esconde atrás da peça fixa. Então não tem esse problema de invadir o ambiente interno e externo. O sistema tem que ser eficiente tanto para o nosso cliente, principalmente o nosso cliente, quando a gente termina o serviço, quando ele começa a utilizar, ele fala, cara, fiz realmente o melhor negócio, essa janela está resolvendo a minha vida. Como também o sistema tem que ser bom pra gente. Quando eu falo bom pra gente, o que eu quero dizer com isso? Primeiro, bom para comprar. Isso não é questão só de preço, tem que ser a questão também de como eu vou comprar. Será que eu preciso comprar uma barra inteira de 6 metros? Será que eu posso comprar em kit como é esse caso aqui? Bom para armazenar, vem bem empacotado, vem tudo separado. Bom para poder, por exemplo, a logística. A questão da logística é uma questão muito peculiar nos dias de hoje, porque imagine só na parte da manhã, o montador tendo que sair, você como montador ou como dono de vidraçaria tendo que preparar o seu montador para poder sair, e o cara fica, pega um parafuso, pega uma rodana, pega um perfil, arranhou, a capa tá arranhada, pega outra capa. Então assim, isso prejudica muito a sua logística. Então é muito melhor você comprar em sistemas de kits, porque já vem tudo separadinho, tudo belezinha. E esse kit especial, o kit de instalação da L em especial, ele tem algumas vantagens a mais. Lembra que eu falei? Custo-benefício a mais do que os outros. Vamos dar uma olhada aqui na prática. Vamos começar com o trilho inferior. Primeiro detalhe do trilho inferior, a gente pode não perceber, mas colocar as escovinhas no trilho é algo que normalmente ocupa um certo tempo e você puxa a escovinha enrosca na beirada, e aí, segura aí, puxa, e aí enrola tal. Então, nesse caso aqui, o trilho inferior ele já vem com a escovinha passada e do tamanho certo. Já vem com os furos de dreno feitos. Olha só, esse sistema aqui, em alguns lugares chama de mata-vento, mata-pó, perfil de transpasse. Esse sistema aqui, no caso da L, já vem com esse perfil e também já vem com a escovinha passada. Mais tempo que você economiza, o que você ganha. E aqui já começa a aparecer algo interessante. Primeiro, a capa. Olha só, isso aqui é um layer, tá? Isso é uma proteção que você... Lembra que eu te falei da ferragem? Então, o que você faz? Você fez a instalação do seu sistema, né? E ele fica protegido, porque depois vai vir gesseiro, vai vir pintor. Então, de repente, o gesseiro vai já arranhar o seu perfil, já vai colocar tinta, fita crepe. Então, você deixa com o layer, lembra da ferragem? Lembrando que essa ferragem é da linha Chrome da L. Então, você deixa ali a ferragem sem a capinha e o seu perfil com o layer. Depois, quando você retornar na obra, você encaixa as capinhas, né? Clica as capinhas e retira o layer. Então, isso é uma vantagem. Antigamente, nos trilhos antigos, o clique era feito por cima. Então, o que você fazia? Você fazia toda a instalação do seu sistema, né? Colocava as fixas, colocava as portas. Aí, quando você tinha que colocar a capa não entrava porque você tinha apertado todinho o vão e ele estava pressionado na alvenaria, que é a alvenaria. Aí, o que você tem que fazer? Pegar uma chave de fenda, soltar um pouquinho o seu vão para você entrar a capa por cima. A capa antes fazia esse movimento aqui por cima. Hoje, a capa desse sistema, ela entra por baixo. Olha só. Por mais que tenha uma alvenaria aqui, isso não influencia. Você vai colocar ela por baixo, então você vê que a capa ela entra nesse veio aqui, ó, e não aqui conforme era antigamente. Aproveitando que eu estou com esse trilho na mão, você perceba também que a furação já vem feita. Então, só nisso, nós já economizamos aí 10 minutos do nosso dia. Então, imagine só, se você for instalar, por exemplo, 6 janelas dessa aqui, né, em um dia, você já economizou 1 hora. Então, olha quanto que você ganha por hora, você sabe fazer essa conta?
Então, você tem que saber, né? A gente tem que saber quanto que a gente ganha, quanto que a gente cobra pela nossa hora. Mas assim, imagine se você ganhar 10 minutos em cada janela dessa. Ao final do mês, quanto você produziu mais? Muito mais que 10 minutos, porque você não vai ter que ficar separando alumínio. Mas eu digo assim, 10 minutos só depois que você abriu o kit. Fora o que você já ganhou comprando o kit. Então, já vem furado e já vem com a escovinha passada. Olha o tanto de tempo que você economizou. E aí eu falei para você que eu tinha mais um detalhe do trilho inferior. Olha que interessante o trilho inferior quanto o superior. Por mais experiente que seja o montador, é muito fácil errar um pouquinho no perfil U lateral. Então o que eu aprendi a fazer quando eu aprendi a instalar? O meu mestre, vamos dizer assim, ele falava assim, Gabriel, o perfil lateral você corta um pouquinho maior e depois você vem limando, porque se você for cortar justo, você pode errar um pouco, aí quando você for dar aquela limadinha para poder ajustar o corte, que antes a gente cortava na serrinha, então ele pode ficar curto. E você pode ver o seguinte, por mais profissional que o cara seja, sempre aquele cortinho fica meio estranho, sempre fica um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, aí tem que calafetar com silicone quando o cara é caprichoso. Com esse sistema de kit da L, esse problema acabou. Por quê? Olha só que legal. Aqui é onde se encaixa o perfil U lateral. Então, olha só o encaixe que vai acontecer aqui. O perfil ficava aqui em cima. Nos trilhos mais tradicionais, o perfil fica aqui em cima. Nesse aqui não, nesse aqui o U encaixa dentro do trilho. Olha só. Os dois têm esse encaixe, tanto o trilho inferior quanto o superior também, ó. Olha só. Então, por mais que você corte o seu perfil U 1 milímetro menor, você ainda tem uma folguinha. E sem contar que o resultado final fica muito legal. Isso a gente falou da parte do alumínio, tá? Agora vamos ver o que vem no kit. Então olha só, a primeira coisa que a gente pegou aqui no kit é esse batedorzinho aqui, que antigamente, como é que a gente fazia? Dava um corte aqui e dobrava. E aí batia a rodana, batia seco, né? O vidro batia seco no alumínio. Então o que hoje, olha para você ver como já vem da L. A L já vem com um dimensionamento aqui, né? E você só corta aqui, colocou lá, aqui corre a porta. Você só chegou aqui e já encaixou ele aqui dentro, ó. Olha só. Olha o acabamento. Então olha que interessante. O kit já vem tudo separadinho e tem a roldana, certo? Aí para você apertar a roldana, para você fixar a roldana, já vem com essa chave, ok? Ele vem já com a chave e vem com essa aqui, que é para você poder regular. Então você segura com essa, né? Ó. E aperta com essa. Legal? Aí fez a regulagem da sua roldana, bem fácil, tranquila de trabalhar, excêntrica, que dá uma regulagem muito maior do que as tradicionais, que são no centro, né? Essa aqui é excêntrica. E o que é legal, nessa questão aqui, o que eu faço com essa peça aqui depois que terminou o trabalho? Olha só, como você sabe, o vão de correr ele tem o transpasse, certo? E o transpasse, às vezes é difícil limpar. Então o que as donas de casa fazem? Pegam um pano, coloca numa faca e fica limpando aquilo ali. Nesse caso aqui, esse aqui já é o que a gente chama uma espátula de limpar transpasse. Então aqui, a dona de casa pega um pano, uma flanela, coloca a flanela que ela gosta de usar, coloca ali e ali ela faz a limpeza tranquilo do transpasse. Então isso aqui é algo que vem no kit, que ele tem uma função de chave, só que quando terminar você fala, tá aqui, dona Maria, olha, presente para a senhora poder limpar o transpasse, ó, benefício, ó o benefício crescendo, ó o benefício subindo. Aqui, isso aqui, ó, aí você pega um pano, você quer malandrinho, você pode até fazer uma flanelinha com a estampa da sua empresa, entendeu? Olha só, colocando ali a marca a fazer a manutenção a cada 12 meses, com o seu telefone, você mesmo coloca a flanelinha e ensina o seu cliente a limpar. Então você tira as etiquetas, né? Tira aqueles papelões que ficam no vidro, né? Vamos fazer o favor de tirar aquilo lá, e aí você faz a limpeza e fala assim, tá aqui, dona Maria, para a senhora limpar. Isso aqui a senhora não acha para comprar em lugar nenhum. Eu estou, ó, aqui, ó, com a sua flanelinha, com o nome da sua empresa, fazer a manutenção a cada 12 meses.
Bom, outro detalhe que é bem interessante também, que nos ajuda a levar para o nosso cliente um produto melhor acabado, um produto mais confortável, são esses batedores aqui da L. Aqui não tem como você sentir, mas ele é um pouco macio. Então a roldana encaixa, olha só, justinho aqui, não dá aquele impacto, né? Quando a gente coloca o perfil U, a roldana bate, geralmente ela dá aquela subidinha, bate, seca e sobe. Esse aqui ela não sobe, esse aqui ela chega e encaixa aqui. Então, vem com 4, né? Batedores laterais e os batedores centrais. Legal? Olha só, e aí vem parafuso, cunha e tal. Mas então, perceba que isso é para economizar tempo. Ah, um outro detalhe também que eu esqueci de falar, que olha só, já vem com os parafusos atarrachante para fixar. E um outro detalhe ainda que eu esqueci de falar do trilho, eu tô lembrando aqui agora, é esse detalhe aqui, ó. Ó, ajustou, empurrou, clicou. E olha só a fixação, é feito por aqui e não há risco nenhum de você perfurar o seu trilho, porque o parafuso vai pegar aqui nesse veiozinho, tá? E esse veiozinho também serve de reforço para o trilho. Então, esse é um trilho mais reforçado que os tradicionais, pelo fato de ter esse veiozinho aqui. Aí, o sistema ele vem com um trinco, né? E um puxador. Ok? Vem com um puxadorzinho e tal, bem prontinho. Comprou um sistema de instalação, kit de instalação, e o kit tradicional, meu, tá pronto. Você não precisa comprar, né? Você vai comprar silicone, ferramenta e tal. Lembra do método mais 1 metro? Que é o quê? É você ir para vender um item e vender mais itens em cima do mesmo cliente. Não é a técnica do empurrômetro, é a técnica do custo-benefício. Vou te aumentar os benefícios, vou melhorar a sua janela. Então olha só, o que você pode fazer? Você pode colocar uma fechadura para o seu cliente. Olha só, fechadura, com puxadorzinho e o lado externo lisinho. Olha que design. Então, tudo isso é benefício. Aqui você pode vender o benefício da segurança. Cliente, é mais seguro. Olha o sistema da trava, que a gente chama de bico de papagaio. Olha só, foi vender uma janelinha simples. Aí imagine só, foi vender uma janelinha simples. O seu cliente queria um vidro incolor, trilhozinho básico, trinquinho puxador. Você chegou lá, ok, cliente, eu posso colocar isso para você. Porém, por que não colocar um vidro de controle solar? E outra, muito mais bonito que o incolor. É um pouquinho mais... Você não vai falar que é mais caro, tá? Esse papo esquece. Então, ele vai te trazer esse benefício, não vai manchar seus móveis, não vai deixar sua casa quente. E aí você coloca com esse trilho aqui, com esse kit, com essa fechadura. Olha só o benefício aumentando. Benefício aumentando. Entendeu? Mas aí, existe também outro tipo de sistema de correr. Então esse sistema aqui eu te falei que dá aí uma média de 45% de abertura. Mas hoje já existe no mercado sistemas que, por exemplo, tem uma folha fixa e 2 folhas deslizantes. Então você consegue ter uma abertura um pouquinho maior. Ou então dobrar isso tendo 2 peças fixas e 4 peças deslizantes. Sendo que essas 2 deslizantes vão encaixar atrás do vidro fixo e essas 2 atrás do vidro fixo. Então você tem uma abertura mais ampla. Mas agora eu quero te mostrar um sistema que vai te dar uma amplitude de quase 100% na abertura. Lembrando que a janela serve para quê? Iluminar e ventilar os ambientes. Vamos lá. Bom, conforme o combinado, eu queria te mostrar esse kit aqui, né, na aula passada. E é o seguinte, olha só. Então eu te mostrei o sistema de correr, dá uma abertura 40, 45%. Existe a opção de um sistema novo agora, que você tem ali, por exemplo, Stanley. Você pode colocar 2 peças fixas, 2 deslizantes para cá, 2 peças fixas, 2 deslizantes para cá, 2 deslizantes para lá. Te dá uma abertura aí 60%, 65%. E agora eu quero te mostrar esse sistema aqui. Vamos lá? Então vamos lá. Bom, existem casos que o cliente opta em abrir
100% da sacada ou 100% da janela que esse sistema, o envidraçamento de sacada, ou melhor, o kit sacada, ele proporciona. Então nós vimos que o sistema de correr, 2 folhas tem um tipo de abertura, 4 folhas tem um tipo de abertura. O sistema, esse sistema Stanley, tem uma abertura mais ampla, mas mesmo assim, todos esses sistemas, eles necessitam de uma peça fixa, onde nesse caso não permite a abertura. Nesse sistema, como você sabe, permite praticamente 100%, 95% da abertura total do sistema. A Alclin, ela foi a pioneira em sistemas de kits, fornecendo esse sistema para vidraceiros. Há muito tempo atrás, mais de 10 anos atrás, esse sistema de envidraçamento de sacada, que o pessoal chama de cortina de vidro, ou sistema deslizante retrátil, ou sistema europeu, ele era fornecido apenas por empresas que já vendiam direto para o nosso consumidor. Então, se eu quisesse fornecer para o meu consumidor, eu tinha que comprar o sistema inteiro de uma empresa e eles faziam a instalação e só me pagavam, de repente, uma comissão. A Alclin, ela permitiu que nós, vidraceiros, pudéssemos ter acesso a esse sistema e um lucro maior sendo comprando o kit da Alclin e nós fornecermos o vidro e todo o sistema para o nosso cliente. O que o Sérgio da Alclin disse uma vez no blog dele é que, devido a esse pioneirismo, né, desse sistema aqui ter sido colocado nas ruas, ele foi sofrendo alguns ajustes. Então, se você, algum tempo atrás, há 5, 7 anos atrás, trabalhou com o sistema Alclin e teve algumas dificuldades, hoje vale a pena você olhar o sistema Alclin novamente, porque ele passou por várias reformulações e por várias melhorias. Então isso eu quero te mostrar aqui, é o seguinte. Bom, aqui você viu o kit, ele já vem completo, olha só, já vem com as capas, tá? Vem com os leitos. O que eu achei bem interessante desse leito é que ele tem uma parede muito reforçada, uma parede muito robusta, gostei. O trilho duplo, o trilho triplo, né? Olha só, que é um pouquinho mais alto. Já vem aqui, tudo certinho, tá? O perfil U de regulagem. Depois vem o perfil U. O que eu achei bem interessante da cantoneira é que ela já vem com o clique, né? A canaleta para ser inserida ali, a escovinha para fazer uma melhor vedação. Bom, agora eu vou abrir para você o kit, que também vem tudo junto. Olha só. Então eu vou abrir a primeira parte aqui, onde você tem o conjunto pivô, depois você tem os acabamentos de saída, deixa eu mostrar aqui. Então você tem aqui todos os plásticos, olha só, o acabamento de saída superior, aqui o acabamento inferior, olha só, tá? Todos os plásticos, olha só, bastante acabamento, ó. Depois você tem aqui o sistema de fecho, tá? Com todos os acessórios, olha só, parafusos, aço inox, tá? Conforme a 16259, parafuso de aço inox, olha só, os estacionamentos, tapa-leitos, né? Os terminais dos leitos. Apesar da maioria dos profissionais não se atentar nesse detalhe, mas a norma 16259, ela exige, né, que o sistema de envidraçamento de sacada, cortina de vidro, ele tenha um sistema de trava quando as folhas estiverem abertas, entendeu? Bom, quando o sistema está fechado, a gente usa esse aqui. Mas e quando o sistema está aberto? E agora, quero mostrar para você um item que eu particularmente acho bem interessante. É o seguinte. Então, a Alclin, ela trabalha com o sistema de rodana tripla superior, tá? Que se acomoda aqui no estacionamento. Essa peça aqui é de alumínio, não é de nylon. Olha só, tá? Depois você tem a rodana dupla que vai no estacionamento. Você tem a guia e você tem a roldana, ok? O que é interessante nesse sistema é isso aqui, ó. A gente já debateu muito sobre essa questão. Normalmente as roldanas vêm só com uma chapinha aqui, ó.
Dalclean vem com 2 chapinhas, que é para dar uma rosca, uma quantidade de rosca maior. Então o que eu te mostrei? Você consegue entregar para o seu cliente hoje qualquer tipo de solução. Então não basta ele falar, eu quero um vão basculante e você meter o pau. Você tem que entender para que é aquela janela, será que vai dar, né? Lembra a primeira aula? Vai dar a iluminação suficiente para o ambiente, já te ensinei a fazer o cálculo, vai dar a ventilação suficiente. Esse sistema de fato é o melhor sistema? De repente você pode ir para vender uma basculante e vender um outro tipo de sistema que dá uma amplitude, que abra mais o vão. Então, tudo isso é questão de se analisar. E agora, já te mostrei praticamente todos os sistemas. Faltou um sistema que eu não te mostrei, que é o sistema de guilhotina. Esse sistema eu não costumava indicar para ninguém, mas hoje já tem alguns vidraceiros bem criativos aí, responsáveis, fazendo sistemas bem interessantes de guilhotina. Mas existe esse sistema e hoje, como eu disse, existem vidraceiros aí que desenvolveram métodos mais seguros, porque antigamente a guilhotina, como o nome já diz, né, era algo muito perigoso que você destravava, ela descia com tudo, mas hoje a gente já tem um sistema automatizado, um sistema com contrapeso, já desce suave. Então, olha só, o mercado a cada dia vai se desenvolvendo e a gente não pode ficar parado, mas basicamente eu te mostrei nessa aula praticamente todos os sistemas eficientes de janela para você utilizar no seu vidro temperado. Beleza? Bom, vou ficando por aqui, lembrando que o nosso campeonato está todo vapor, não se esqueça de fazer o seu cadastro. Se você cadastrou somente uma obra, você tem mais 4 obras, lembrando que são 5 obras ao todo para você poder cadastrar, e cada uma dessas obras você pode inserir 5 fotos. Então ao todo você pode colocar lá 25 fotos dos seus trabalhos mais interessantes, pode ser aqueles trabalhos menores ou aqueles mega trabalhos. Não importa, o que importa é que você participe desse campeonato e também deixe seus comentários nessa aula, legal? Bom, meu nome é Gabriel Batista, eu faço parte do setor vidreiro, muito obrigado pela sua presença e próxima aula vamos falar de um outro sistema, bom, é surpresa, beleza? Lembrando que ainda tem cobertura, guarda-corpos, revestimento de parede, temos vidro estrutural, portas e olha... Até a próxima aula, é nóis, e é isso aí, vamos com tudo!